Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, rogai por nós. podeis-nos assentar. Primeiramente, gostaria de lembrar que a partir desse domingo à noite, até no próximo sábado, nós não teremos atividades do nosso apostolado IBP aqui em Curitiba, por conta do retiro dos padres. Os padres, nessa próxima semana, entrarão em retiro espiritual durante a semana inteira, retiro de silêncio, obrigatório canonicamente, para retomar as forças necessárias para mais um ano de apostolado. E aproveito também para pedir as orações dos senhores para nós padres do IBP que entramos nesse retiro. Também os padres precisam de orações. Sobretudo nós que, sendo padres, na sua maioria jovens, somos chamados a encabeçar e a liderar verdadeiros apostolados como este de Curitiba. Sobretudo em situações difíceis como as nossas. E muitas vezes não é uma tarefa muito fácil. Então eu peço as orações das famílias para que não falte a nós essas luzes do Espírito Santo para bem liderar esses nossos apostolados na caridade de Deus e na paciência de nosso Senhor Jesus Cristo. Aproveito também para agradecer a cada família, a cada fiel deste apostolado em geral, que mesmo nessas grandes provações, nessas grandes dificuldades, não deixaram de apoiar a causa do nosso Instituto, que é de lutar para conservar a Santa Missa Tridentina e todo o apostolado sacerdotal católico que procede necessariamente desse santo rito da missa. Eu agradeço às famílias pela generosidade em nos sustentar materialmente, moralmente e espiritualmente. Nós somos aqui verdadeiramente honrados por esta fidelidade dos senhores. Agradeço o esforço que muitos fazem de vir de longe, de muito longe, para esse lugar que se tornou para todo apostolado um pouco mais longe, do que o costume, para contribuir e para colher os frutos deste apostolado do nosso Instituto Bom Pastor aqui em Curitiba. Eu agradeço sinceramente a confiança dos senhores que depositam neste jovem sacerdote, ainda iniciante no caminho sacerdotal, depositam essa confiança porque os senhores são verdadeiramente católicos, os senhores acreditam, têm fé na graça de Estado que acompanha esta nossa participação no sacerdócio de Cristo. Eu sou muito honrado pela fidelidade dos senhores. E podem confiar sim no nosso apostolado, que sempre teve aqui a direção do Padre e nunca sem a direção do Padre, e sempre permanecerá sob a direção do sacerdote, que é um motivo de confiança que os senhores podem ter neste apostolado. Desde os livros que são selecionados e vendidos, até os eventos feitos, saibam que passa sempre pela direção do Padre, para que tenha esse auxílio sacerdotal em cada uma dessas atividades do nosso apostolado. E eu concluo dizendo às famílias e a todos aqueles que participam aqui em geral, que podem contar com o Instituto Bom Pastor para tudo quanto os senhores precisarem. Podem contar com o nosso trabalho e a nossa direção sacerdotal. Todos podem ter aqui no Padre um grande e verdadeiro amigo. Todos podem vir falar e se dirigir ao Padre o quanto e quando desejarem, para qualquer coisa, para qualquer necessidade vossa e das vossas famílias. Se quiserem conversar, se querem se orientar, se tiverem boas ideias para o nosso apostolado, se quiserem colocar à disposição dos nossos projetos, se tiverem boas iniciativas, podem vir falar sem receio diretamente com o Padre, e saibam que serão sempre muito bem acolhidos e com muita alegria. Peço perdão pelas vezes que o Padre falhou algumas vezes no lidar pastoralmente, mas saibam que serão muito bem acolhidos se vierem falar com o Padre. Sejam bem acolhidos, tenham um Padre, um amigo, um pai, um verdadeiro companheiro e auxílio para quanto os senhores precisarem.
Se alguém se sentir não ouvido, ou desprezado, ou sozinho, ou sem amigos, venham falar com o Padre, que nós nos esforçaremos para ouvir e tentar sanar qualquer dificuldade que venha se apresentar. Lembremos sempre que quem tem esta missão sobre este apostolado, quem vai responder sobre este apostolado diante de Deus, da Igreja dos Homens, é a figura desse pobre sacerdote, que tem esse peso nas costas, e por isso conta muito bem com as vossas orações. E continuemos com esta união de coração nas convicções, para que o nosso apostolado seja sempre um apostolado muito frutuoso e que vise sempre a salvação das nossas almas, que é o mais importante. E por todo o bem que os senhores já fizeram para comigo e para com este apostolado do IBP em Curitiba, eu vos digo muito obrigado e que Deus vos recompense a todos com aquilo que é mais importante, que é a vida eterna. Então, lembrem-se de nós em vossas orações nessa semana, para que nós possamos colher essas graças do Espírito Santo e continuar conduzindo, pelo amor de Deus, esses nossos apostolados. Toda árvore boa dá bons frutos, pelos frutos os conhecereis. Tende por fruto a vossa santificação. A epístola do Evangelho desse 7º domingo, depois de Pentecostes, tem algumas ideias em comum. Nos diz o Evangelho da Missa: toda árvore boa dá bons frutos, pelos frutos os conhecereis. Toda árvore que não der bom fruto será cortada e jogada no fogo. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que fizer a vontade do meu Pai. Nos diz a epístola desta missa, São Paulo: agora que tornais livres do pecado, tende por fruto a vossa santificação. Esta parábola da árvore que Nosso Senhor coloca para nós no Evangelho não é difícil de entender. Ainda que completada, sobretudo agora completada por esta frase da Epístola de São Paulo: tende por fruto a vossa santificação. Precisamente, nós somos, a nossa alma, é esta árvore que Cristo plantou no território da Santa Igreja Católica, para que, cuidada pelo ministério sacerdotal da Igreja, ela possa dar frutos de santidade. Nossa alma é esta árvore plantada no solo da Igreja. Nós estamos neste mundo, nas nossas famílias, nossos apostolados, na Igreja, como aquela árvore que nos diz os Salmos, plantada ao longo das águas, produz fruto em abundância a seu tempo, capaz de alegrar aquele que plantou. Nós somos árvores plantadas por Deus, devemos frutificar, pegando esta seiva da graça divina, e frutificar para glorificar a Deus do céu e assim lograr a nossa salvação. Deus precisamente nos criou para lhe conhecer, amar e servir. E Ele tem o direito de esperar de nós que nós realizemos neste mundo obras capazes de glorificá-lo e para lhe dando assim motivos para nos recompensar eternamente na outra vida. De tal forma que todos os homens cujas ações não são boas, ainda que esses homens não sejam tão ruins, eles são, aos olhos de Deus, uma árvore estéril, que será cortada e lançada no fogo, porque não foi fiel a este convite, a este mandato de Deus, que é a santidade. Deus quer que nós nos santifiquemos. Deus quer que nós produzamos obras de santidade e assim conduzir a nossa salvação. Não basta ser bom, é necessário produzir obras de santificação. A primeira etapa da nossa conversão pessoal é, sem dúvidas, este combate sem tréguas, determinado, com uma certa tranquilidade de alma, contra os nossos vícios, contra os nossos pecados mortais. E em seguida, paralelamente, também os pecados veniais
os defeitos, as imperfeições. Em seguida, não basta simplesmente evitar o pecado se nós queremos perseverar na graça. Evitar o pecado é só o primeiro passo da vida cristã genuína. O segundo passo, para termos essa perseverança, é necessário o exercício do bem. Necessário produzir obras de santidade. Toda árvore boa deve produzir bons frutos. A árvore que não produzir bom fruto será cortada. Nós devemos frutificar sempre em boas obras e em obras de santidade, nos diz claramente São Paulo na Epístola. Muitas vezes nós podemos viver a nossa religião com grande tibieza, uma grande moleza de espírito. Rezamos pouco e às vezes muito mal. Somos preguiçosos no serviço de Deus. Não frequentamos tanto os sacramentos, sobretudo a confissão. Não temos, e mesmo nós não temos grandes vícios. Não somos pessoas tão ruins. Como dizem os homens do mundo, eu não roubo, eu não mato, então tudo bem. Podemos pensar, bom, não fazemos nada de mal na nossa vida. Mas se nós não fazemos nada de bom, ainda que nós não façamos também nada de mal, se nós não fazemos nada de bom concretamente, se nós não fazemos nenhuma boa obra, se nós deixamos de praticar as virtudes que convêm ao nosso estado de vida, nós não deixamos de padecer esta condenação de nosso Senhor. A árvore que não produz bom fruto será cortada. Ainda que nós não tenhamos vícios grosseiros, que não são dignos de um cristão, ou talvez de uma criatura racional. Se, contudo, nós não fizermos boas obras, nós não seremos dignos do reino de Deus. Não basta evitar o pecado, é preciso abraçar o bem. É preciso abraçar concretamente a virtude e o bem. Nos evangelhos, nosso Senhor, ele deixa bem claro, por exemplo, numa passagem do Evangelho, nosso Senhor, ele compara o paraíso com o salário que se dá a um trabalhador que cumpriu a sua tarefa. Nosso Senhor nos dá o paraíso como recompensa. É preciso merecer o céu. É preciso merecer o paraíso. Nós merecemos através das nossas boas obras. As boas obras nós praticamos na nossa vida cristã. E é bem claro, ou nós fazemos boas obras, ou nós seremos condenados. Ainda que nós não façamos nada de mal, grosseiramente. Nós somos ordenados, necessário fazer o bem. Necessário fazer o bem. Porque aquele que não faz boas obras, ele não frutifica a graça de Deus que está na sua alma. E assim, ele não quer realmente crescer em santidade. Ele não quer realmente crescer no amor de Deus. Ele é infiel a este amor de Deus, que se doa totalmente para nós. E assim, a vida espiritual, ela é uma vida estéril. Uma árvore que não produz frutos. Uns cristãos passam a vida inteira fazendo más obras. E fazendo isso, eles são diretamente contrários, infiéis às promessas do seu batismo, às renúncias que ele fez no seu batismo, na maioria das vezes pela voz dos seus padrinhos. E assim, por exemplo, não se importam com a vida da alma, ou não combatem nenhum vício, vão de pecado em pecado, não tomam uma atitude concreta de se voltar um mínimo para Deus, chegam a abraçar um materialismo prático, vivendo como se Deus não existisse, como se não existisse o céu, como não se houvesse o inferno. Não buscam nenhuma, mas nenhuma instrução religiosa, colocam a fé em segundo plano nas suas vidas, e assim comportam como essa árvore má, que diz nosso Senhor no Evangelho, uma árvore que não vai produzir bons frutos. Outros se contentam em não fazer obras más, não vou fazer os pecados mortais, mas também não se esforçam para produzir obras boas, e assim, repito, são aqueles que não têm grandes pecados e vícios,
mas tratam a vida espiritual com grande moleza. Eles não, por exemplo, não encontram nenhum tempo para fazer uma pequena leitura espiritual durante um dia da semana. Mínima, 5 minutinhos talvez. Fazem muito pouca e mesmo em alguns dias quase nenhuma oração. Não se esforçam por um pequeno tempo de meditação na sua vida diária, meditação das coisas eternas que realmente importam para nós. Confessam-se estritamente uma vez por ano porque manda a igreja. Ah, se a igreja não mandasse. Uma vez por ano, confissão, só. As missas, somente as missas de preceito estritamente, não se esforçam talvez para uma ou outra vez no ano, em uma festa interessante, vir colher, né? Ou as graças do Santo Cristo da missa. Claro, eu entendo, evidentemente, né, a nossa situação e a dificuldade das famílias, que são longe, né? Mas uma vez ou outra no ano, um dia de semana, uma festa importante, por que não? E assim, também não há uma busca séria em querer atacar aquele vício que está ali sempre, aquela virtude. Né? Não se esforçam na caridade para com o próximo. Nunca praticam obras de caridade espirituais e materiais segundo as suas condições. E na vivência cotidiana negligenciam muito este bom exemplo na educação dos filhos. Se assim nós nos comportamos, nós podemos ser até não tão ruins assim. Não matamos, não roubamos. Podemos ser não tão ruins assim, mas não produzimos boas obras. Nós somos uma árvore boa e estéril, plantada do lado do rio da graça, plantada na casa de Deus, mas que não produz obras de santidade. Permanecemos estéreis. Um terceiro grupo faz boas obras, mas faz obras que não deveriam fazer, ou obras que não conviriam para o seu dever de Estado. Então, são boas obras, mas não são verdadeiras segundo as circunstâncias. Assim, por exemplo, erram aqueles que se preocupam em fazer grandes coisas, muitíssimas coisas do seu tempo, e que vão fugir completamente da sua capacidade de fazê-las. Por exemplo, um exemplo prático, se preocupam muito com o destino ou em querer resolver quais serão as soluções dos problemas da igreja ou do mundo e esquecem da própria alma, das próprias virtudes a serem conseguidas, da própria família. Muitos, ou ainda, se preocupam muito com a vida alheia, com a correção alheia, de corrigir, e a correção do próximo é uma coisa boa, mas esquecem de corrigir a si mesmos os próprios defeitos. Não busca a conversão da própria vida. É uma boa obra que não deveriam fazer. Antes corrigir a si mesmos. Ou querem fazer muitas coisas, buscar grandes empreendimentos que prejudicam seriamente o dever de Estado. E, como consequente, prejudica a santificação pessoal. Assim eu posso querer tomar uma liderança, encabeçar uma grande obra, querer tomar uma decisão muito importante, e isso concretamente não pertence, porque não é a missão que me foi dada, que me foi confiada. Eu tenho que aprender a me resignar quanto a isso. Não basta então querer fazer boas obras, é preciso que sejam obras boas, verdadeiras. E essas boas obras verdadeiras se resumem completamente na nossa santificação. Nós fazemos boas obras, até obras parecem boas, que não levam à nossa santificação, não são boas obras verdadeiras. Devemos buscar a nossa santificação. Devemos buscar, fazendo boas obras, buscar a nossa conversão total para Deus e sempre mudar seriamente de vida. Todos nós somos defeituosos e precisamos mudar de vida, cada um no seu estado de vida. E se nós não buscarmos as obras da nossa santificação, nós seremos estéreis para a vida eterna. E mesmo estéreis para o conjunto das virtudes meramente humanas, porque sem a graça de Deus é impossível praticar mesmo as virtudes humanas no seu conjunto total. Se a nossa família não buscar seriamente a obra da santificação da família, nossa família será estéril.
nossos filhos serão estéreis de virtudes cristãs. Nós teremos filhos estéreis para o céu. Nossa família precisa abraçar a obra da santificação, e é uma obra de família também. Se o nosso apostolado não abraçar, numa real união de coração, não buscar os frutos da santificação, primeiramente, o nosso apostolado não servirá de nada. Será um apostolado estéril. A nossa comunidade será estéril. A nossa união será uma mera conveniência humana. Não vai crescer, vai definhar, porque não será um verdadeiro apostolado que vem da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. O objetivo aqui nosso deve ser a santidade e as obras que ela produz para a nossa santificação. É necessário que nós nos salvemos. Sabe que nós nos salvemos. Estas obras, elas devem ser verdadeiras com a única intenção de buscar a nossa santificação. E estas obras serão também verdadeiras quando elas estão ao nosso alcance. Nosso Senhor não nos pede coisas extraordinárias. Como é dito no profeta Isaías, as coisas que eu vos peço não estão acima das vossas forças. Para fazê-las, não é necessário subir até as nuvens, nem atravessar os mares. Tudo o que eu lhes ordeno é fazer o que está ao vosso alcance, o que está ao alcance do vosso coração e aquilo que está ao vosso redor. O Senhor não nos pede coisas extraordinárias. Nosso Senhor, por exemplo, não nos pede que nós fiquemos o dia inteiro dentro de uma igreja rezando, ou que nós deterioremos a nossa saúde com rudes penitências, ou que nós entreguemos todos os nossos bens em benefício dos pobres. Nosso Senhor não nos pede isso, não nos pede coisas excessivamente extraordinárias. O Senhor nos pede aquilo que está ao nosso alcance, que é tenhamos uma vida séria de oração, que nós nos esforcemos para, através da mortificação e da penitência, praticar as virtudes que pertencem ao nosso estado de vida e ter esse verdadeiro desejo por estas virtudes. O Senhor nos pede que nós usemos de caridade para com o nosso próximo, espiritualmente e materialmente, segundo as nossas condições atuais. E se nós não produzirmos estas obras, que são verdadeiras obras de santidade, nós cairemos na condenação de nosso Senhor. Toda árvore que não der fruto será cortada. Toda árvore que não der fruto será cortada. E é preciso que esse bem que é feito seja de tal forma para nós que ele se torne connatural. Deve ser connatural para nós a prática do bem. Isso se faz adquirindo as virtudes cristãs. As virtudes, elas são hábitos bons que tornam bons aqueles que as praticam. A virtude deve nos ajudar, deve fazer parte de podemos dizer assim, da nossa natureza, uma natureza boa. Deve ser natural para nós fazer o bem. E o verdadeiramente virtuoso vai ser aquele que é bom porque faz a virtude e se alegra em fazer o bem. Ele se alegra porque ele reconhece o bem que está fazendo ali completamente e porque ele se inclina ao bem que faz realmente. Ele deseja, por amor, fazer o bem, praticar o bem. E quando nós fazemos aquilo que nós nos inclinamos, nós nos alegramos, nós sentimos a alegria da virtude, a alegria da prática do bem. Aquele que não é virtuoso quando faz uma boa obra, ainda que ele perceba o bem da obra feita, ele não se alegra tanto por ela, porque ainda não tem uma inclinação suficiente, quase connatural com a virtude. Ele ainda sente o peso das suas más inclinações e o jugo da prática da virtude se torna ainda um pouco pesado. Vai ser pelo esforço, pela prática concreta do bem, que nós vamos adquirindo esta facilidade, esta virtude, né? Este hábito, para que nós também possamos nos alegrar com a prática da virtude, nos alegrar com os sacrifícios, inclusive, que nós fazemos para praticar a virtude, para praticar concretamente o bem. O cristão, ele é alegre, o católico, ele é alegre porque ele pratica o bem. Ele vê no bem, né, uma coisa boa, ele reconhece o bem, quer fazer a virtude,
e os conselhos evangélicos e aquilo que nosso Senhor nos ensina, e ele realmente se alegra, ele se sente tranquilo na prática do bem. E além de buscar e praticar concretamente e repetidamente cada ato de cada virtude, nós devemos, primeiramente, exercer a primeira obra de santidade na nossa vida espiritual, que é a oração. Vai ser a boa obra da nossa oração pessoal, mesmo familiar, que vai nos ajudar a praticar as demais obras de santidade. Pela oração, nós suplicamos aquilo que nós tanto precisamos ao autor de todo o bem e de toda a graça, que é Deus. Nós recebemos da Santíssima Misericórdia de Deus os auxílios que nós tanto precisamos a seu tempo, no tempo oportuno. A oração é a primeira obra que deve nos guiar até na prática das virtudes. A oração é o primeiro instrumento que Deus coloca nas nossas mãos para obrar pela nossa santificação. Não rezar já é não querer se santificar, não querer lutar, não desejar o bem. Também na oração nós recebemos as luzes, as forças necessárias, a vida necessária, a vida de Cristo, para poder frutificar em boas obras, essa graça de Deus que está em nossa alma. Nos diz o salmista: o justo florescerá como a palmeira, se multiplicará como o cedro do Líbano, plantado na casa do Senhor, plantado nos átrios do nosso Deus. As nossas obras de santidade, elas só florescerão com a beleza de uma palmeira, só se multiplicarão como cedros do Líbano, se nós estivermos realmente plantados nos átrios de nosso Senhor, na casa do nosso Deus, através da nossa oração diária e pessoal. Nos átrios de Deus, na casa de Deus, correm abundantes os rios da graça que vão nos alimentar na prática das nossas boas obras. A boa obra da virtude, alimentada pela boa obra da nossa oração pessoal, dever florescer como consequência lógica na prática das boas obras para com o nosso próximo. A caridade fraterna, ela será uma consequência necessária de uma vida católica, de virtude e de oração. É tão impressionante, tão necessário, que São João, na sua epístola, diz que aquele que diz amar a Deus e que odeia o seu próximo é um mentiroso. A caridade, a virtude, a oração deve necessariamente abundar no amor do próximo, nessas obras de caridade para com o nosso próximo. Aquele que diz amar a Deus e odeia o seu próximo é um mentiroso. Também essa árvore será cortada. E as obras do amor fraterno são resumidas naquele belo poema de São Paulo aos Coríntios 13. A caridade, ela é paciente, a caridade, ela é benigna, não é invejosa, não se vangloria, não se infla de orgulho, não faz nada de inconveniente, não procura o próprio interesse, não se irrita, não leva em conta as injúrias sofridas, mas não se alegra com as injustiças, mas se congratula com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Essa é a lei, são pequenas leis da caridade que nos dá São Paulo, o apóstolo, que devem frutificar em boas obras na nossa vida. Possamos meditar com generosidade esta palavra que nosso Senhor nos dá na missa de hoje. E nos convençamos dessa necessidade de produzir bons frutos de santidade na nossa vida católica, para que seja realmente uma vida católica, uma família católica, um apostolado católico. Não é aquele que diz Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus, mas aquele que fizer a vontade do meu Pai. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.